Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Podcast, sempre aqui com meu amigo co-host Ricardo Castilho, apresentando nossos super convidados. Castilho, quem nós temos hoje aqui? Renato, uma alegria estar aqui, mais um podcast. Hoje, um grande comunicador, profissional de oratória, aliás, ele é campeão, bicampeão de oratória, Giovanni Begossi, vulgo El Professor. É a semelhança com o personagem da Casa de Papel, né? Giovanni, obrigado pela sua presença. Sabe que a comunicação e a oratória é o que comanda o mundo, os negócios, tudo, né? Então você tem uma história que eu achei muito interessante. Você é um sucesso, né? Com Opa, obrigado. quase 2 milhões de seguidores. E conta um pouquinho para nós da sua história. E obrigado pela presença aqui. A gente sabe que a sua agenda de palestrante aí, mundo afora, está bem intensa, né? Então, conta um pouquinho para nós como você se tornou esse fenômeno da oratória. Poxa, gratidão pela apresentação brilhante. É uma honra estar aqui. Não se preocupe, que a agenda pode estar super cheia, mas a gente sempre vai encontrar tempo para conversar com pessoas inteligentes, interessadas como vocês. E mais do que falar só da parte boa, né? Ah, o Giovanni tem 2 milhões de seguidores no Instagram, foi pro The Noite, pros sócios, pro PrimoCast, pro Inteligência Limitada, pro Pânico. O que a galera às vezes não vê é o que tá por trás. Então, primeira coisa que eu queria falar para quem tá nos ouvindo aqui, gente, é que você vê, pô, que legal, o Giovanni é comunicativo, ele parece o professor da Casa de Papel, parece mais quando eu tô com o cabelo mais cheio, né? Eu fiz um transplante capilar, por isso que eu tô meio careca assim, com o cabelo meio falho, que ele tá na fase de cair, tá terrível. Mas o que eu quero te falar é que eu era um nerd antissocial. Eu era uma pessoa que não falava bem. Por isso que eu comecei a estudar comunicação. Não era para ser coach de oratória, guru, pelo amor de Deus. Eu só queria melhorar minha vida. Porque eu era um estudante que eu não tinha amigos. Tô falando isso em 2010, uns 15 anos atrás. Não tinha amigos. Nunca tinha beijado na boca. Sofria bullying. Então imagina. Nossa, a pior fase da minha vida. Foi muito, muito difícil. E eu vi as pessoas que eram mais sociáveis, carismáticas, sorridentes. E elas tinham uma vida melhor, porque parecia que elas tinham mais amigos e estavam mais contentes. Eu falei, poxa, o que elas têm que eu não tenho? Eu não aguento mais, eu quero mudar, chega. E eu entrei no teatro. 2 aninhos no teatro, lá no ensino médio, desbloqueei, perdi o medo de palco, fiquei mais extrovertido, mais sociável, e minha vida mudou. De repente eu tinha amigos, eu tinha uma personalidade mais agradável, eu tinha uma namorada, eu era capitão do time de basquete. Minha vida mudou da água pro vinho. E aí eu falei o seguinte, peraí, eu estudei um pouquinho de comunicação, e a minha vida mudou da água pro vinho, e se eu continuar estudando? E aí iniciou uma jornada que dura já 15 anos, em que nesses 15 anos eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Eu não podia ver um curso de oratória, que eu ia lá pagar para fazer, não queria nem saber. 10 cursos de oratória como aluno, 6 anos de debate competitivo, que é um esporte de argumentação e oratória internacional. Acabei ganhando mais de 20 prêmios de debate oratório em 3 línguas. Até hoje eu sou o único brasileiro a ser juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debate e cheguei mais longe do que um brasileiro já chegou nesse esporte, que foi a ser vice-campeão mundial em espanhol. Além disso, fiz Toastmasters em Portugal, que é um clubinho de oratória, quando eu morei lá. Acabei virando bicampeão brasileiro de oratória. Então, se tem uma coisa que eu posso falar com absoluta certeza para todo mundo, é que comunicação, oratória, carisma e persuasão são habilidades treináveis. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Mas sabe o que é mais louco? Eu já era bicampeão, todas essas coisas que eu falei. E eu ainda era pobre e infeliz. Estou falando ali de 2020, 2021, por quê? Bom, estou aqui na presença de 2 ótimos advogados que com certeza encontraram nessa profissão a sua vocação. Não era o meu caso. Olha que louco. Eu fiz direito na faculdade. Eu me formei na faculdade como melhor aluno da turma, numa federal, ganhei medalha e tudo. Só que quando eu comecei a advogar, eu advoguei 2 anos, eu não me identifiquei. Eu cheguei a trabalhar, vim aqui para São Paulo, que eu estudei em Natal, Rio Grande do Norte, morei 15 anos lá. E eu, em 2021, me mudei para São Paulo para trabalhar com recuperação judicial de empresas. Gente, eu vim só pelo dinheiro. Não vou mentir, não vou romantizar. Odiava e eu vim só pela grana. E foi uma fase que eu estava muito infeliz. Eu estava fazendo mais dinheiro do que eu jamais fiz, só que eu estava perdendo cabelo. Foi por isso que eu fiz transplante, porque naquela época eu comecei a ficar calvo.
Então, comecei a perder cabelo, comecei a ficar ansioso. Eu andava de um lado para outro no apartamento, assim, meu Deus, sabe? Eu tinha 2 prazos para fazer por dia. Era um negócio terrível, assim, e eu, fora se programar para os prazos mais complexos. Quem é advogado sabe o que eu tô falando. E aí eu falei, peraí, isso não é vida, eu não consigo. E aí eu via os outros advogados que trabalhavam no meu escritório, tinha a mesma carga de trabalho que a minha, se não maior. E para eles era de boa. Aí eu falava, não, eu devo ser um retardado, então, eu sou um caipira. Porque eu era o melhor aluno lá de Natal, aí vem pra cá, tô sofrendo, e os caras nem os caras de boa, Giovanni, você tá reclamando disso aí? E eu vi, não, peraí, eu não tô trabalhando com o que era pra eu estar trabalhando. E aí foi quando, em 21, eu fiz uma autoanálise, eu falei, peraí, eu acho que nos últimos anos eu estudei mais oratória que direito. Eu comecei a estudar mais profundamente, eu falei, peraí, o que mais me chamava a atenção no direito era a argumentação. Porque direito é argumentação. O advogado tem que convencer o cliente, tem que convencer o juiz tem que convencer o outro juiz. É tudo argumentação. E era isso que me chamava a atenção. Eu falei, peraí, e se eu fizer um curso de oratória? Me veio essa ideia na cabeça. E aí, em 2021, eu resolvi começar no digital. Aí eu tinha um perfil fechado, 2.000 seguidores, perfil trancado, sabia nada de internet, mas eu resolvi na cara e na coragem, sem mentor, sem network, sem padrinho, sem nada, e nem dinheiro para começar, abri o perfil, comecei a postar sobre oratório. Curiosidade, o primeiro vídeo já viralizou. E fiz meu primeiro lançamento de um curso de oratório. Inclusive aquele que eu te falei, temático de Harry Potter, magia do oratório. O resultado foi baixo. Poxa, eu vendi 10 a 9,7. Então eu fiz 997, quase R$1.000, só que eu paguei R$2.000 para designer. Então saindo prejuízo. Só que eu gostei de fazer. E eu senti uma coisa que eu já não estava sentindo mais na advocacia. Peraí, como assim? Eu adorei fazer isso aqui. E aí foi quando, isso foi em abril de 21, foi quando em maio de 21 eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Resolvi sair da advocacia, que foi a profissão que eu me preparei durante tantos anos. Intercâmbio na Universidade de Coimbra, um monte de coisa. Saí da profissão para empreender com a minha paixão. Isso foi maio de 21. O começo foi terrível. Não vi a cor do dinheiro, não cresci meu perfil. Novembro de 21 fiz lançamento de 0 vendas, fiz live para 0 pessoas. Então assim, eu passei por um deserto muito grande. Não pense que veio do nada. Pensei em desistir, chorei várias vezes. Mas, em dezembro de 21, nasceu o El Professor do Oratório. Esse branding, que eu não tinha até então. Uma pessoa chegou para mim e falou, Giovanni, tu é bicampeão brasileiro de oratório, né? Sou. Tu parece o professor da Casa de Papel. Falam isso. Desde 2017, quando lançou a série, ficam falando isso. E se você juntar essas duas coisas? Aí eu criei o El Professor do Oratório. Mudei meu arroba para El Professor do Oratório. De repente, a gente começou a crescer. Começamos a crescer 1.000 por mês. Então, janeiro de 22, 3.000. Fevereiro de 2022, 4.000. Fomos 1.000 por mês. Até que chegou junho, a gente não cresceu 1.000 por mês. Crescemos 2. Chegou julho, não crescemos 2. Crescemos 3. Chegou em agosto, ganhamos 200.000 seguidores em um único mês, com 2 vídeos que viralizaram. Eu fui chamado para o programa Pânico. E aí, exatamente um ano depois do lançamento que a gente fez, que tinha 0 pessoas assistindo, e a gente vendeu total de 0 curso. Exatamente um ano depois, novembro de 22, fizemos nosso primeiro 6 em 7, como o pessoal fala na internet, mais de 100.000 em vendas em 7 dias. Exatamente um ano depois do primeiro 6 em 7, veio o primeiro lançamento de 7 dígitos. Novembro de 23, mais de 1 milhão em vendas em 7 dias. Eu acho muito poético isso, porque foi exatamente com um ano de espaço. Então foi novembro. Aí eu fico olhando, cara, imagina que eu tivesse desistido do lançamento de 0 vendas. Eu não teria feito o de 6 dígitos, não teria feito o de 7 dígitos. Então, hoje, para mim, é uma honra estar contando essa história aqui para vocês, para inspirar também quem está ouvindo, porque eu sei que tem gente que está ouvindo que pode estar um pouco perdido com relação ao seu propósito, ao seu futuro de carreira. Giovanni, não estou gostando muito da minha profissão. Giovanni, não sei se é isso que eu quero para da minha vida. Giovanni, eu vejo que tem outras possibilidades, mas eu estou preso numa caixinha, tenho medo de sair dessa caixinha por medo de julgamento. Eu fui muito julgado. Nossa senhora, abril de 21, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu ouvi de pessoas que me conheciam falar assim, Giovanni ficou louco. Giovanni se formou numa federal como melhor aluno da turma, tinha uma carreira brilhante no direito, abandonou tudo para virar coach e vendedor de curso, ficou louco, coitado de Giovanni. Então, fui julgado. Então, talvez você esteja nessa fase, talvez você esteja numa fase que você não se identifica nada com a sua profissão, você esteja infeliz, também já passei por isso. Então, a gente vai poder trocar uma ideia sobre tudo isso aqui. Isso é uma coisa que você falou de você sofreu bullying, né?
Até isso talvez tenha sido um gatilho para você buscar um curso de oratória para melhorar, né, a sua forma de como se defender. E você falou que queria melhorar a minha vida. Melhorou, mas não só a sua, você melhorou a vida de muitas outras pessoas. Giovanni, me chama a atenção, estava olhando aqui, você fala de uma forma agradável, consistente, Obrigado. gesticula, gosta, né, de conversar. Isso acho que conta bastante, você tem que gostar pelo menos um pouquinho, né? De Você já viu um convidado aqui que tava oratório. de saco cheio de ter que ficar conversando? Mas você mencionou uma questão interessante. Aliás, são duas. Primeiro, você não desistiu. Segundo, de repente, a coisa mudou. Então, você fez a sua parte, investiu, tomou a decisão. Vamos usar um termo do momento, foi resiliente, né? Persistiu no seu propósito. Na minha crença, até acho que Deus te abençoou muito, porque a gente faz o que pode, mas aquela decisão, o que aconteceu efetivamente, eu acho que a gente nunca vai saber, na minha visão. Na minha também. Mas na Concordo. Que era a pergunta que eu ia fazer para ele, mas vamos puxar. Então, de repente, mudou. E aqui eu vou fazer essa conexão. Hoje fala-se muito da questão, a mídia tradicional, ela tende a não existir ou tende a não ser tão relevante. Por outro lado, a mídia digital cresce bastante. Me parece, pelo que você contou, que as duas coexistem. Então, me parece que essa sua persistência, planejamento, estruturação, chegou no momento que você fez 2 vídeos, você falou, você fez 2 vídeos que viralizaram e aí eu fui chamado para ir no Pânico, que é uma mídia tradicional. Eu acho que o conjunto disso tudo talvez tenha alavancado e dado esse start. Mas não foi só isso, porque você falou que depois você, de repente, teve as vendas, etc., a coisa explodiu. Os influenciadores, e você hoje é um influenciador de oratória, que eu acho que é muito interessante. Então, eu gosto também de falar muito, e às vezes falo demais, que é algo que minha esposa que está aqui sempre fala. Então, estou aqui na minha cabeça tentando, vou sintetizar. O que você acha que, na técnica, fez a diferença, além da resiliência? E aproveitando essa conjunção da digital com a tradicional, ela é necessária? E vou trazer um terceiro ponto. Você não acha que agora no mundo da inteligência artificial, a oratória humana não vai fazer a diferença? A gente não vai ter mais oportunidades também? Simplesmente tacou várias bombas aí e falou, se vira, né? É isso aí. Mata no peito e faz o gol. Vamos lá. Começando por essa questão da mídia tradicional e a mídia digital que você falou, isso é uma visão muito interessante. Tem gente que fica com o olhar muito fechado para a única coisa que importa é a rede social, mais especificamente Instagram. Não é assim, gente. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que é de um cara amigo meu, que é o Gustavo Ferreira. O Gustavo Ferreira, pra você ter ideia, ele escreveu Gatilhos Mentais, que é um livro que eu adoro de persuasão. Ele escreveu Story Selling, que é um livro que eu adoro de persuasão e storytelling. E ele escreveu agora esse livro, que é o mais novo dele, chama Cartas de Ouro para Empreendedores. Fininho. Eu lendo assim, eu grifava tudo, eu grifei o livro inteiro, porque mesmo na fase que eu tô, eu tirei muito insight lá. Então é um livro para você ler e perceber vários gaps, várias lacunas no seu negócio. E aí ele deu uma visão clara disso que eu sempre achei intuitivamente, que você também já percebeu. Não é só sobre rede social. Ele deu o nome disso de motor de tráfego, que é o seguinte, você tem um negócio. Nesse negócio, você tem que divulgar esse negócio. Porque se as pessoas não conhecerem isso, ninguém vai te contratar. Então, vocês são advogados, as pessoas têm que saber que vocês são advogados. Como que você consegue aparecer? São várias coisas. Redes sociais é uma dessas coisas. Mas além de rede social, tem site institucional, que a pessoa pesquisa e aparece lá no Google organicamente. Você tem mídia tradicional, jornal, revistas, programas. Você tem anúncios. Então, poxa, deixa eu pagar, mas não é só para pagar na internet. Você tem outros tipos de anúncio, um outdoor, por exemplo, um anúncio em revista, depende muito do seu público. Você tem palestras, então quando você está palestrando em um lugar, você está aparecendo. Então tem vários pontos. E aí eu percebi que realmente, intuitivamente, eu sempre tive esse olhar um pouco mais holístico. Então vamos lá, sobre redes sociais, que é uma coisa importantíssima. Por que a rede social é tão bacana? Porque a barreira de entrada é muito pequena. Então você quer anunciar na Forbes? Opa! Primeiro que você tem que chegar num certo nível do seu negócio. Segundo que você tem que ter muita grana para investir. Agora, e o Instagram?
Você não precisa de nada para começar. Então, esse é o apelo da rede social. Talvez a rede social que tenha uma barreira de entrada um tiquinho maior é o YouTube. Porque hoje em dia, pô, YouTube é bom, tô com um canal legal no YouTube lá também. Mas, ó, você precisa ter um vídeo melhorzinho. Agora, o Instagram é pegar um vídeo e gravar. E aí, o que acontece? Recomendação. Porque eu sei que tem muitos profissionais que estão aqui, principalmente profissionais liberais. É o seguinte, gente. De fato, é importante você estar no digital. É importante. Mas também não pire querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Porque tem gente que fala assim, ai meu Deus, eu tenho que ir no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Quai, no YouTube, e vou no blog fazer um não sei o que e tal. Aí você é um pato. Você não voa direito, você não anda direito, você não nada direito, você não faz nada direito. Então, rede social é o seguinte, conquiste uma por vez. Qual que é a primeira, Giovanni, que você recomenda? Depende. Se você, assim, na maioria das vezes, eu diria que é Instagram. Na maioria das vezes. Começar pelo Instagram. Foca nessa rede, porque hoje em dia o Instagram é um novo cartão de visita. Mais do que você dar um cartão, qual é o seu Insta? A pessoa entrar no seu Insta, ver uma foto profissional, um nome profissional, um perfil verificado, uma bio bem estruturada, destaques e conteúdos estratégicos, um número de seguidores relevante. Opa, peraí, esse cara é sério. Então o Instagram é um novo cartão de visita. Porventura pode ser LinkedIn. Se você é um cara mais do corporativo, talvez você investir primeiro no LinkedIn antes do Instagram seja inclusive uma oportunidade. Porque no LinkedIn tem menos concorrência. No LinkedIn tem muito menos gente produzindo que no Instagram. E o LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, mais de 1 bilhão de usuários. E o LinkedIn, ele investe em você para crescer, uma coisa meio louca, chega notificação assim para os outros. Ou seja, talvez seja o caso do LinkedIn. Inclusive, se alguém quiser saber mais do LinkedIn, a pessoa que toca o meu LinkedIn, uma cara amiga minha, chama Carol Martins. Carol Martins toca o meu LinkedIn, toca de grandes players como o Whindersson Nunes e vários outros. Então ela é muito top, depois passo o contato para vocês. Então isso é sobre a rede social. Deixa eu dar um pulo aqui pro Ricardo para comentar sobre o bullying que você falou. Olha que interessante. Você falou, poxa, agora você ajuda outras pessoas. Eu recebo muito depoimento. Cara, esses são os melhores, eu adoro. Porque eu recebo muito depoimento assim, nossa, Giovanni, vendi mais, ganhei mais dinheiro, consegui um aumento no meu trabalho, consegui passar na entrevista, tudo isso eu amo. Só que tem um depoimento que eu fico muito emocionado quando eu recebo, que é, caramba, meu filho, minha filha sofria bullying, era tímido, não tinha amigos, recomendei os seus conteúdos para ele, ele assistiu e hoje ele está mais feliz na escola, tem amigos, e às vezes é a própria criança, a própria adolescente que manda mensagem. Olha só que interessante. E você falou sobre ser influencer. Hoje a gente está tendo uma epidemia de influencers do mal. A gente precisa falar disso. Porque a galera acha que as ações não têm consequências, a galera acha que não vai colher o que está plantando, a galera acha que a internet é casa de mãe Joana, que você pode divulgar produto duvidoso, produto que tira dinheiro dos outros. A gente tá vendo aí, não sei se pode falar, eu não quero criar polêmica aqui para vocês, mas eu tenho um posicionamento muito firme contra determinadas anúncios aí, determinados produtos, empresas que estão por aí, vocês sabem do que eu tô falando, que a gente sabe que é negativo. Só que tá lá os influencers, com a maior cara de pau. Ó, vem no meu link, ó, vem aqui, ó, tá vendo meu carrão, tá vendo a minha casa, vem cá, coloca seu dinheiro aqui. E aí na prática a galera tá perdendo dinheiro, se suicidando, entrando em depressão. E aí esses influencers estão ganhando cada vez mais dinheiro, muitos dos quais sequer precisavam, que isso é vender a alma, desculpa. A pessoa que já tá, inclusive, com a vida resolvida. Porque assim, nem se fosse pobre justificava. Mas a pessoa que já tá com a vida financeira resolvida ainda vem com a cara de pau trair a audiência para ganhar mais dinheiro. Quanto mais a pessoa perde, mais ele ganha. Que é esse regime de profit share. Desculpa, eu acho que a gente está normalizando um absurdo. Eu acho que precisamos começar a traçar uma linha e falar, peraí, chega. Espero que cheguemos num nível de maturidade com a sociedade que a gente possa ostracizar, de certa forma, pessoas que fazem isso. Porque hoje todo mundo tem memória curta. Você faz, no outro dia tá tudo bem. Assim, desculpa, mas eu, Giovanni, no meu perfil, jamais terá propaganda de cassino online, aposta, bet, essas coisas, porque não é o que eu acredito. E eu acredito que tudo tem um motivo, e o motivo pelo qual eu consegui atingir tantas pessoas não é para ferrar elas. Então, eu tenho muito orgulho de ter chegado nesse patamar de 4 milhões de seguidores, gerando valor, transmitindo conhecimento e não enganando os outros. E eu gostaria de convidar para você olhar de forma mais crítica em quem você está seguindo.
Porque se você segue uma pessoa que faz certas propagandas na tua cara, você está sendo feito de trouxa. Essa pessoa está olhando para tua cara e tá falando, você é trouxa. E a inteligência artificial? Vamos lá, inteligência artificial. Aí, ó. Gente, inclusive, tô testando umas coisas novas na inteligência artificial. Tava lá na mentoria, porque assim, eu tenho treinamentos empresariais além das palestras. Eu tô dando um treinamento empresarial agora na Falcone, não sei se você sabe, essa empresa. Sim, consultoria. Bom, Falcone, uma das maiores consultorias de gestão do país. Fizemos Fui lá. trabalhos para eles. Pô, que massa. Falcone, os caras são incríveis, né? E aí eu tô fazendo um treinamento de persuasão por sócios da Falcone. Inclusive, o último encontro que a gente fez lá foi 30 técnicas avançadas de rapport para ser extremamente carismático sem esforço. Porque eles fecham contratos muito grandes, cara. Incrível. E aí eu conversando lá com o abraço Bruno Henrique, que é um dos VPs lá da Falcone, e ele começou a me dar uns hacks de inteligência artificial avançadas. Chegou assim, Giovanni, mas é o seguinte, não é só usar o ChatGPT. Ó, tem como criar diferentes personas no ChatGPT, e daí você alimenta como que ele quer, qual que é o contexto, como que você quer que ele se comporte, como que você quer que ele fale. Personaliza. Personalizar o ChatGPT. Então, coisas legais de inteligência artificial que o pessoal não está usando é personalização e contexto. Que acho que o básico talvez algumas pessoas já estejam usando, que é fazer pergunta. Mas, se você contextualiza mais, personaliza mais, as respostas vão ser mais profundas. Agora, sobre inteligência artificial, olha que interessante. Pessoal, uma coisa que hoje eu considero inadmissível, por exemplo, no mercado de trabalho e no ambiente corporativo, é um e-mail com erro de digitação. Por quê? Porque hoje a gente tem ChatGPT. Então, muita gente fala, mas o ChatGPT vai roubar meu emprego? Não, a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego, mas um profissional utilizando a inteligência artificial vai roubar seu emprego. Porque ele vai ser muito mais eficiente, vai entregar muito mais qualidade, com menos tempo, menos recurso. E aí você vai lá, você manda um e-mail com erro de digitação, a impressão que dá no mundo que a gente tem hoje é, caramba, tu não se deu o trabalho de pegar esse e-mail, jogar no ChatGPT e falar, tire os erros. Que é uma coisa que demora 10 segundos e aumenta a qualidade, aumenta a sua autoridade. Então começa a utilizar a inteligência artificial de modo mais constante, conversar mais com ela, inserir no seu trabalho, que você vai ver a diferença. Eu sou advogado, não exerço mais, mas acaba que eu sou o head jurídico da minha empresa, né? Pô. E aí eu faço muito contrato no ChatGPT. Mas, Giovanni, fazendo contrato no ChatGPT, quando você sabe fazer, é incrível. Olha que curioso. Tava fazendo um contrato em inglês, porque teve um aluno meu suíço. O cara não é brasileiro, o cara é suíço. Ele me descobriu pela Folha de São Paulo, que eu lancei um curso conjunto com eles. E aí esse cara é diretor jurídico global de uma multinacional bilionária, que eu não posso falar o nome porque tem contrato de sigilo. E aí, beleza, esse cara me achou. Giovanni, quero te pagar $25 mil à vista pra você me ensinar a oratória. Você topa? Aí eu falei, deixa eu ver minha agenda. Claro que eu topo, né? Mas não é negociando. Aí, beleza. Só que ele falou, legal, mas faz aí o contrato em inglês. E ele falava português, que ele mora aqui no Brasil, já faz um tempo. Mas manda aí o contrato em inglês, que é o pessoal da Suíça lá que vai assinar. Aí eu, eita, cheguei no ChatGPT. Falei assim, ChatGPT é o seguinte, você tem que me ajudar agora. Meu contrato já é bom, já é nas melhores práticas, né? Modéstia à parte, eu estudei bastante. Então, meu contrato já é top em português. Eu joguei o contrato em português lá e falei, ó, ChatGPT, esse contrato vai ser revisado pelo diretor jurídico global de uma multinacional. O cara já ganhou o prêmio de melhor advogado da Europa, um dos melhores do mundo. Então, assim, por favor, faça direito isso aqui e deixe nas melhores práticas. Em 10 segundos. ChatGPT fez um trabalho exemplar. Traduziu de modo perfeito. Ficou incrível. Peguei, pá, pum, joguei no papel timbrado, mandei para ele. Aí a única coisa que ele fez foi adicionou uma cláusula, que era a cláusula de sigilo, que eu não tinha colocado. Não por esquecimento, por estratégia. Se o cliente não pediu, eu não vou pôr, mas daí ele pediu. Ele só inseriu uma cláusula e falou, aprovado. Eu falei, caraca, o diretor jurídico, melhor advogado da Europa, aprovou meu contrato, então tamo bem. Não esqueci como é que faz a advocacia. Mas, realmente, a inteligência artificial hoje é incrível. E um último ponto sobre isso, que você comentou, que eu sei que você gosta muito de tecnologia, né? Você comentou, e a questão humana nisso tudo. Eu até falei isso lá nos Sócios com o Bruno Perini. A minha análise é que haverá cada vez mais uma demanda por humanidade. Olha que paradoxo e que contraintuitivo. E a comunicação será uma habilidade cada vez mais valorizada. Por quê? Porque o ChatGPT ele vai realmente ajudar você a fazer a parte mais braçal.
vai precisar digitar tudo. Mas, sabe uma coisa que a máquina não consegue fazer? É inspirar pessoas. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. E aí o que acontece? Se você é uma pessoa que domina a comunicação, você nunca vai ser substituído. Pelo contrário, você vai ter cada vez mais espaço, será cada vez mais valorizado, cada vez mais bem pago. Ou seja, estude comunicação para ontem, porque você será um líder. E outra, você está percebendo que a gente está numa era que cada vez menos a gente entende que conteúdo foi feito por IA e qual que... Não. E olha que a gente está só no começo. Imagina quando começar aquelas deepfake braba. Nossa, eleição tá aí, 2026 já vai... Aguarde 2026, aguarde. Imagina daqui a 10 anos. Então assim, não dá nem para imaginar como é que vai ser esse negócio de, na véspera de uma eleição, uma foto comprometedora sair que é falsa, mas ninguém sabe que é falso, porque é muito realista. Vai ser bizarro. E o que acontece? Neste momento em que cada vez mais aquela teoria da internet morta começa a tomar força de... O que é a internet morta? Que a maioria das interações são feitas por máquinas. É comentário por bot, é automação, é tudo. É cada vez menos humanos, mais máquinas conversando entre si na internet. Então a gente não está sabendo o que é humano e o que não é. Minha análise é que vai ter uma demanda cada vez maior por humanidade. Então, os influencers serão cada vez mais valorizados. Porque é aquela pessoa que você conhece, que você confia e que vai poder te guiar nesse mar de incerteza de máquinas e inteligência artificial. É aquela pessoa de carne e osso, tem sangue como você. Vai falar, gente, é assim, assim, assado. E aí essa pessoa fala, caramba, confio nesse cara. Então, se você estiver também posicionado no digital, é outra coisa que vai ser cada vez mais valorizado. Castilho, peço licença. O exemplo do contrato. E vamos colocar oratória no contrato. Você foi e utilizou as ferramentas. Aqui a gente debate, enfim, eu no meu dia a dia uso muita IA, converso com a IA, leciono e dou aulas junto com a IA. Se a gente pegar os nossos episódios do ano passado e do retrasado, muitos deles eu dizia, olha, daqui a pouco eu vou estar conversando com a IA do lado. Só falta um Android. É mesmo. Quando tiver um Android, vai ser top. Isso está acontecendo. Eu dou as minhas aulas interagindo, estressando, entre aspas, os modelos de IA. E fazendo essa interlocução com os alunos, provocando. Mas será que está certo isso mesmo? IA, me responda de uma forma diferente. Como é que fica, etc. E eu estou percebendo que o mundo está atrasado nesse ponto. Você citou essa questão do contrato. Poucas pessoas fazem isso. Deveriam. A gente deveria fazer muito mais. Mas olha só que interessante. O que mais você poderia fazer para melhorar ainda esse contrato que já estava excelente? Então eu estou pensando aqui, isso aconteceu, eu cito com o Tony Ventura, Tony amigo nosso. Já chamamos o Tony aqui? Precisamos chamar, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Chama o Tony Ventura aqui. Ele é um adepto de tecnologia e outro dia ele postou, sempre cito esse exemplo, ele postou, coloquei isso aqui na inteligência artificial, fez um contrato, agora não precisa mais de advogado. Aí eu fui lá, postei, não, você precisa de advogado, porque a outra parte vai fazer a mesma coisa. Eu falei, é mesmo, né? Tony, um abração pra você, meu amigo. No teu contrato. E se você, depois do contrato estar perfeito, antes de você mandar pro diretor jurídico, você na personalização, você vai e muda a tua personalização. O meu eu deixo aberto exatamente para ficar mais amplo. Mas eu mudo e falo, agora eu sou o diretor jurídico de uma multinacional. Analise esse contrato que você mesmo fez. E procure falhas. Uau. E ele vai te dar essas falhas. Muito top. Então ele vai ter mais argumentos ainda para eventualmente deixar um contrato assim quase que perfeito. Esse é um ponto além Adorei, do dia a dia. vou aplicar. Olha Muito aí. boa dica, viu? Olha aqui. Além de personalizar, Dica de milhões. você muda o jeito de... Você faz o seu, que está muito bom, Sim. e ainda já faz o outro. Então, E outra, não Vai só para ter. contrato, né? Advogados estão ouvindo a gente, peça jurídica, isso aí é melhor ainda, né? Meu Deus agora do céu. faça a defesa. Pelo menos não vai ter erro de português. Não. Nossa, hoje em dia... Não... Agora, você viu que tá tendo essa polêmica? Recurso, porque... E o argumento do advogado é que o juiz fez sentença por IA. Aí pedindo para emendar a inicial porque o juiz falou que o advogado fez só com IA. IA. Tá uma confusão. Mas esse é o ponto, é o time. Todo mundo vai usar o IA. Daqui a pouco, vou fazer a inicial. Será que tá boa a inicial? Faça a defesa da minha inicial. Eu já vou ter eu vou ter parâmetros já, objetivos, para que eu me antecipe e amplie a minha estratégia, inclusive. Mas quando eu digo que o mundo está atrasado, isso não está acontecendo dessa forma ainda. Olha a potência disso. Porque quando começar a acontecer, e aí é o segundo ponto,
Tá todo mundo fazendo isso que a gente está discutindo aqui agora. O que vai, não vou dizer sobrar, mas o que vai agregar? A persuasão humana. É isso aqui, ó. O despacho. Então, olha, vamos discutir agora. O que eu sei que você já fez aquilo? Você já fez a inicial, contestação, eu já contestei também, já simulei o recurso, etc, etc. Agora, vamos discutir. No momento, o que muda isso aqui? Vamos improvisar. Vamos ter essa inspiração. Vamos agregar esses skills, os soft skills, etc. E no que você está falando, da questão da oratória, que, vamos registrar aqui, eu fiquei muito feliz porque no começo, meu pai e meu avô também, o avô Oswaldo Miller, pai da minha mãe, depois o meu pai falou, olha, faça um curso de oratória. Meu avô insistiu muito. Que legal. E eu morei um tempo com meu avô. Seu avô foi visionário, hein? Porque naquela época não era tão popularizado. Eu tô falando isso 35 anos atrás, mais ou menos. E na frente da minha casa morava um professor de oratória. Eram dois, era o Reinaldo Polito e o professor Admir Ramos, que não usava tanto marketing como o Reinaldo Polito, e tem que usar mesmo. E eu fui fazer oratória. E lembro que ele dividia em 4, né, atividades. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Eu sei que eu gostei daquilo, depois eu apliquei na faculdade de economia, no episódio que a gente já falou aqui de política, etc. Mas estou só trazendo isso porque a oratória vamos dizer assim, ao agregado da inteligência artificial, que são os soft skills, fará toda a diferença. E a maior parte das pessoas, aqui é uma pergunta para ti, a maior parte das pessoas não são tímidas, não tem dificuldade em se expressar, não tem dificuldade com oratória? Com certeza. Inclusive, deixa eu aproveitar o ensejo para dar um abraço pro Reinaldo Polito. Abraço, Reinaldo. Foi lá recentemente na minha casa pra gente gravar um vídeo de YouTube juntos. Eu fiquei muito feliz, porque ele não precisa fazer isso, né? O cara tá ensinando oratória há 50 anos. E aí, literalmente, 50 anos de profissão. E aí, mandei um direct pra ele. Reinaldo, porque eu li os livros dele na faculdade. Reinaldo, de repente, tá aqui meu canal do YouTube, né? Estamos aqui. Você não quer gravar um vídeo em dupla comigo? Meter essa? Aí o Reinaldo, na maior humanidade... Não, eu vou mostrar pra vocês. Você vê a humildade do cara. E aí, olha só a resposta que eu consegui. Tá aproveitando, Reinaldo? Professor Admir Ramos, vai lembrar. Ó, Polito. Ele chegou aqui, né? Mandei isso. Aí ele falou: legal, vou sim, com prazer. Quais são as datas? Topou na hora, seu cara. Aí fomos lá, gravamos um vídeo. Super Dicas para Falar Bem, que é o título de um dos livros dele. Begossi Polito. Amigo, deu tão certo. Deu tão certo o vídeo. Explodido, sim. O pessoal nos comentários, meu Deus, quero mais! Que daí eu fiz uma nova série no meu canal do YouTube. Inclusive, se você quiser conferir, vai lá. É o Professor de Oratória no YouTube. É um curso gratuito de oratória e eu falo assim, sem medo de errar. É melhor que 99% dos cursos do mercado, o YouTube gratuito. Se você quiser me desmentir, você vai lá, se assiste e você vê se é ou não é. Mas o que acontece? Lancei uma nova série no meu YouTube, Os Melhores Oradores do Brasil, em que eu estou chamando referências de uma era um pouco mais antiga, que a nova geração não conhece. Então não vou pegar os caras novos. Eu já gravei vídeo com o Pyong, já gravei vídeo com o Breno Perrucci, são amigos meus. Mas a proposta dessa série é trazer as referências lá de trás. Então já tô com um vídeo marcado aí com o Roberto Chinhachique, que vai ser... Hoje é segunda? Vai ser amanhã. Pronto. Então, ó, quando esse episódio for pro ar, talvez já tenha lá o vídeo com o Roberto Chinhachique. Então, Roberto Chinhachique, que por muito tempo foi um dos maiores palestrantes do Brasil. Alfredo Rocha. Então eu tô pegando só a galera com cabelo branco. O requisito é ter cabelo branco, né? Então, assim, galera, pra pegar o conhecimento deles. Porque olha só essa riqueza. Os caras que estão palestrando há décadas, não é agora marketing digital, há décadas. Aí esses caras vão lá dar os hacks. Então, isso aí tá lá no canal do YouTube pra conferir, vai ser bem bacana. Pô, esse vídeo em dupla aqui deve ter explodido, né? Tá indo muito bem. Vou assistir, tem obrigação. O Reinaldo Polito é assim... Quero me atualizar, Castilho, com isso aqui. Até porque eu acho que a oratória no mundo de IA digital tem outras nuances, né? Outros contextos, outras conotações. Porque esse curso que eu fiz tinha tribuna. Era sustentação oral, era a tribuna. Você ia atrás da tribuna, fazia começo, meio e fim, a provocação. Tinha um lugar que você fazia a provocação e depois o desfecho. E depois, no final, tinha lá um fechamento, tudo isso, enfim. Hoje não, hoje, você mesmo falou. Hoje tem todas as redes, o Instagram de um jeito, o LinkedIn de outro, etc. Estamos aqui no meio, né, de uma discussão em um podcast. Existem milhares de podcasts hoje. E cada vez mais a gente tem novidades. Então a oratória também ela vai se aprimorando. E como ele falou aqui,
Aliás, ele já profetizou aqui, inclusive, né? Os grandes skills estarão nas pessoas que sabem falar, se comunicar e daí por diante. É isso, né, E se eu Castilho? puder só É fazer isso. um breve comentário, perdão de interromper, sobre o que você te falou antes, da timidez. Você quer deixar para daqui a pouquinho como perder o medo de falar em público? Você faz seu comentário e a gente aborda isso depois? Não, eu até ia perguntar, porque assim, em que pese a gente tem a IA hoje como mudança de paradigma, de uma série de coisas, mas a oratória tem como elemento a persuasão, não é isso? A gente tem que persuadir, seja, tanto faz o público. E mesmo numa conversa, não, a oratória ela é constante, nós aqui estamos fazendo, de certa forma, é uma oratória, a gente tem que... 100%. Mas eu queria te perguntar, na verdade, é sobre a persuasão. Tem técnica para persuadir, né? Não, que é isso, Você imagina. tem. A gente vai lá, vamos pegar. Não é a obra que eu mais gosto do Schopenhauer, mas, A arte tem razão. né? Como vencer um debate. Qual que é a sua preferida do Schopenhauer? Olha, tem. Porque você ensina filosofia também, né? Filosofia. Você falou, que legal. Filosofia. Inclusive, é uma coisa que eu quero estudar mais, filosofia, que eu gosto. Depois eu vou pegar umas recomendações Castilho com tem você. um livro, escreveu um livro. Vou te Filosofia mandar para o Opa! Direito. Vou te mandar um livro Por depois. favor. da- Mas você vai falar Da- qual que é da o seu Sarab. livro preferido do Schopenhauer? Não, o Schopenhauer tem. Bom, ele é muito polêmico, né? O Schopenhauer, ele Era o Pablo Marçal da época dele. Era, porque o que acontece? E era esse ponto, né? Porque ele ensina um tipo de persuasão que você tem que mentir, né? Ou Era faltar meio com a verdade. sofista, assim. É sofista, tanto faz o resultado, né? Se é verdade ou não, mas eu quero aquele resultado. É um sofista, mas não só o sofista, ele explica lá nas 38 estratégias e, para além de persuadir, você tem outras técnicas, por exemplo, de irritar o adversário ou de tirar ele daquele foco, né? Eu queria que você deixasse aqui brevemente algumas dicas de persuasão. Se o fio da oratória é a persuasão, como persuadir? Porque você tem técnica, aquela da caneta, que você coloca a caneta na boca para poder falar melhor, entonar melhor, né? Então a gente lida com professor há muitos anos, então a gente sabe quando um cara é bom de palco, quando ele é bom, quando ele tem carisma. Muito. Você tem técnica e você tem dom. Você tem pessoa que já tem o dom de falar, fala, né? De uma forma espontânea, de uma forma. Mas você pode pegar alguém tímido, alguém que não tem técnica, que não tem dom, e transformar essa pessoa num grande orador. Acho que a oratória tem esse poder. Mas volto na persuasão. E persuadir sem sofisma, sem técnicas dos sofistas, né? E muito menos de Schopenhauer, é possível a gente trabalhar com a verdade sempre dentro desse método de persuasão? Nossa senhora, novamente, soltou uma bomba no meu colo, né? Vamos lá, vamos começar do básico. Porém, antes, só começando por essa última pergunta. Eu não sou o que você poderia chamar de um kantiano puro, que você não pode mentir em qualquer circunstância. Se a sua avó tá no leito de morte e fez um bolo pra você e perguntou, filho, esse bolo tá gostoso, daí o bolo não tá bom, você não vai falar, tá horrível porque o Kant mandou não mentir. Daí você vai falar, Imperativo categórico do Kant. Então, assim, já começa que eu não sou tão radical nesse sentido. Acredito sim no valor da verdade, porém a gente precisa diferenciar os contextos. Já vamos chegar lá. Me lembra de falar de debate político, se não falar. Mas vamos do básico do básico. Vamos conceituar as coisas. A galera do direito adora, um bom conceito. Então, vamos lá. Conceito de oratória. Poderíamos falar que é a arte de falar bem em público. Quando você está falando, isso é oratória. E eu sou conhecido por ser o professor da oratória. Mas eu diria que eu ensino muito mais persuasão do que oratória. Em especial uma comunicação persuasiva. Comunicação, o que seria? É quando você tem um emissor de uma mensagem, um receptor de uma mensagem, você tem a mensagem, tem o meio dessa mensagem. Então, um sinal de fumaça é comunicação, porque você está emitindo uma mensagem para alguém, só que o meio não é a oratória. A comunicação ela pode ser escrita, pode ser sinais. Então, comunicação um pouco mais geral, oratória é comunicação falada. E o que é persuasão? Persuasão nada mais é do que você quer fazer o outro querer fazer o que você quer que ele faça. Então, você vai trazer a pessoa para o seu lado. Perceba que não é coação. É diferente de você forçar alguém a fazer. Isso não é persuasão. Isso é coação. Agora, quando a pessoa quer fazer o que você quer que ela faça, é você persuadiu ela. Você poderia dizer que dissuasão é tirar ideias da cabeça da pessoa e persuasão é colocar ideias na cabeça da pessoa.
Eu treinei uma vez o GAT, que é a Tropa de Elite de São Paulo. O Gatti, pô. Inclusive, se quiser trazer Queremos. o Capitão Pavão, abraço, Capitão Pavão. Capitão Pavão, ele é Marcelo. head de negociação do GAT, porque o GAT ele tem 3 unidades Tem principais. uma série, inclusive, que é 190, etc. Mostra, são 12 episódios só negociações do Gatti. Olha que curioso. Fui lá treinar o Isso toda. GAT. Olha. A Então parte- foi você que ensinou a turma. Modéstia à parte, agreguei 0,001% no que ele já sabe. Mas olha só, os caras têm 3 unidades principais no GAT. Tem esquadrão de bombas, tem perigo de bomba, é o GAT. Unidade de intervenção tática, que é a galera Call of Duty Counter-Strike da vida real. Aquele escudo, escopeta, os caras que desce de rapel e quebra a janela pra entrar. Isso é unidade de intervenção tática, é a SWAT de São Paulo. E você tem a unidade de negociação, que é oratória. Qualquer situação de uma pessoa em situação suicida ou refém, situação de violência ali envolvendo refém, GAT acionado, unidade de intervenção a tática tá ali de prontidão, mas o primeiro contato aqui, ó, unidade de negociação, e eles usam táticas de persuasão, de negociação, de oratória para salvar vidas. Aí esses caras, né, meteram lá no meu direct: Giovanni, somos aqui do GAT, gostamos do seu perfil, vem dar um treinamento pra gente. Eu, tá, caramba, como é que eu vou negar esse convite? Eles falaram: a gente salva vidas com oratória, a gente queria melhorar, você ajuda nós? Opa, como é que eu vou negar um convite desse? Aí fui lá no GAT, coloquei a roupa antibombas, cara, foi muito legal. Vai ser um vídeo do YouTube só falando sobre como é que foi. A roupa super pesada, tem ar-condicionado dentro da roupa, pra você ter ideia, porque ela é muito pesada e muito calorenta. Fui lá treinar eles. Uma semana depois desse treinamento do GAT, recebo uma mensagem de um major lá, que é um dos principais figuras do GAT como um todo. Mandou assim: Giovanni, queria passar para agradecer novamente pelo treinamento, porque acabamos de sair de uma ocorrência com situação de refém, usamos as técnicas que você ensinou e salvamos as vidas. Então, realmente, oratória salva vidas. Então, isso me até reafirmou assim, meu propósito, falando: cara, Deus abençoe. porque Parabéns. uma coisa é legal, usar oratória para ter uma vantagem, uma negociação no mercado financeiro. Salvar vidas. Outra coisa é salvar a vida. Mas agora vamos lá. Agora vocês entenderam tudo isso, vamos começar do básico. Eu fiz um método que foi, assim, compilando tudo que eu aprendi nos últimos 15 anos no teatro, nos Toastmasters, no debate competitivo, no direito, ensinando, palestrando, vendendo, no digital. Eu peguei tudo que eu aprendi e eu criei um método. Porque o que eu senti? Que o conhecimento de oratória é como se estivesse espalhado em muitos lugares, de muitos jeitos, e, meu Deus, mas será que tem um caminho claro, um caminho das pedras, um passo a passo, simples, validado, pragmático, que eu possa seguir e no final desse resultado eu seria o melhor comunicador que eu posso ser? Tem. Eu chamei isso e marca registrada nossa, tá registrado, não adianta copiar a concorrente. Tem só. Brincadeira. Eu chamei isso de os 3 Cs da comunicação, que inclusive é o método principal que eu estou ensinando no meu livro, que vai sair no meio do ano. Então, no meio do ano vai ter um livro legal aí do professor, que eu ensino os 3 Cs da comunicação: clareza, confiança e convencimento. Clareza é quando você perde vícios de linguagem, melhora a sua dicção, deixa de ser prolixo, ajusta o seu vocabulário. Confiança é quando você deixa de ser tímido, nervoso, ansioso, perde o medo de falar em público, o medo de julgamento e começa a transmitir ideias de forma segura e confiante. E convencimento é quando você aprende técnicas avançadas de persuasão para convencer qualquer pessoa em qualquer situação, como rapport, linguagem corporal, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, técnicas avançadas de palestra, networking, vendas digital. Então tudo isso eu coloquei no 3º C. E é um passo a passo muito simples. Se vocês quiserem, a gente pode comentar ele aqui para vocês. Queremos. Queremos. Como não? Poxa. Como não? Né? E a... Eu tô lembrando agora, a minha mãe faleceu em 2009, mas ela falou: filho, você tem que ler um livro aqui, muito simples, pequenininho, mas que ensina não só a parte da oratória, mas ensina também a conjugação de pensamentos para a oratória. Eu esqueci o nome do autor, vocês vão saber, mas o nome do livro é Lógica. Um livro desse tamanhozinho, assim, verdinho, etc. Preciso até Eu ainda não sei. resgatar em casa. Ensina o que é sofismo, construção de pensamentos, etc. Eu vou
vou lembrar, a gente Inclusive, fala, isso me eu lembrou da trago gente aqui. comentar do debate da verdade que você me falou. Lógica. E nesse livro, esse livro me despertou para outros livros que a gente tem. Né? Então, você tem, por exemplo, né, A Arte da Guerra. Sun Tzu. Você tem o improviso, que hoje eu vejo que é uma característica necessária e obrigatória. Então, aqui a gente faz já quase 2 anos o Versa. A gente começou fazendo com script. Mas não... Podcast trava. com script não dá. Não funciona. Não dá. Hoje, confesso a você, às vezes eu prefiro nem saber quem vem, quem vai estar aqui. Né? Vamos fazer um podcast com o olho Quer saber? vendado. Com o olho- Então, só na... Fica mais suave, né? Vai naturalmente, etc. Eu costumo dizer que a ignorância, às vezes, é uma benção. Né? Às vezes, até para você não... muita gente pergunta, Renato, você também dá muita aula, palestra, etc. Você não tem mais medo? Eu falei, claro que eu tenho. No dia que eu não tiver medo de nada, esquece, o Renato não vai estar aqui. Você tem que ser responsável. Mas, enfim, coloquei esse contexto. Eu estou esperando aqui as dicas. Falou que ia resumir as dicas, né, para o pessoal aqui convencer, Vamos resumir. persuadir. Só vamos responder antes uma questão sobre o debate, que é o seguinte. O Aristóteles, você vai conhecer bem, que já escreveu aquele livro Retórica há mais de 2 anos, 2000 anos, perdão. Ele já falava, se você quer ser convincente, você deve dominar o ethos, o pathos e o logos. Ethos, credibilidade e autoridade. Pathos, paixão e emoção. Logos, razão, lógica. E olha que interessante. Ele já falava há mais de 2000 anos que para você ser extremamente persuasivo, tudo que você tem que fazer é passar confiança, emocionar as pessoas e fazer sentido. Giovanni, mas como que o golpista ele é convincente se ele consegue, inclusive, convencer algo que é mentira, que não existe? É porque a oratória ela é extremamente importante. 93% da nossa comunicação é como a gente fala e 7% é o que a gente fala. Desses 93%, 55% é expressão corporal e 38% tom de voz. E 7% são as palavras que a gente usa. E aí você vê... Não, só dá ênfase. Quanto que é de expressão corporal? 55%. Vvamos dar um exemplo. Ó, Olha a minha mão aqui. Se eu chego aqui- Assim, ó. e eu falo assim. Já não. Se eu chego assim e falo assim, ó. Pessoal, tô muito feliz de estar aqui hoje. As palavras que saíram da minha boca foram: estou muito feliz de estar aqui hoje. Só que a minha expressão corporal e o meu tom de voz indicam o contrário. E você vai ouvir muito mais o meu corpo do que o meu conteúdo. Exemplo simples. Vendedor. Produto é ótimo, mas a linguagem corporal não indica isso. Muda o tom. Faz um exemplo pra gente aqui. Estou feliz aqui hoje com expressão. Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. Vocês não têm noção. Estou muito grato por ter recebido esse convite. É uma honra inenarrável estar presente diante de 2 pessoas inteligentes com princípios que transformam tantas vidas. Manei. Convenceu? Inenarrável Wesley, que trabalha com o nosso amigo Thiago Brunet. Convenceu? Olha aí. Olha a diferença. Vocês viram a diferença? Vocês viram a diferença da eloquência, né, da expressão corporal? Mas daí agora vamos lá. Agora a gente vai Aliás, um passo além. Você, teu nome é italiano. Giovanni Begossi, italiano. Italiano. Tô tirando cidadania italiana, inclusive. Fala com a mão, assim, né? Mas olha só. Legal, Giovanni. Interessante. Mas quer dizer que eu posso falar qualquer besteira desde que eu fale bonito que vai convencer? Calma. Não é bem assim. Porém, o que a gente vê hoje são pessoas com boas ideias e uma má comunicação e pessoas com más ideias e uma boa comunicação. Por isso que nós temos políticos demagogos, golpistas, influencers do mal, todo mundo aí dominando. Então, qual que é a ideia? Qual que é a minha tese, que inclusive foi a ideia que eu falei no meu TED, juntando Aristóteles, Schopenhauer e um pouquinho de Giovanni Begossi. A ideia é o seguinte: se nós armarmos os cidadãos com as armas da persuasão, se todo mundo souber defender as suas ideias de modo claro, confiante e convincente, naturalmente as boas ideias vão começar a vencer o debate. Porque se o ethos e o pathos estão empatados, se a oratória está empatada, o diferencial vai ser o logos. As boas ideias vão se sobressair. Porque se além de uma boa comunicação, você tem a verdade, os dados, a ciência, tudo a seu favor, você naturalmente tenderá a convencer mais e nós vamos resolver os maiores problemas da sociedade. Então, essa é a minha tese, é isso que eu faço.
E aí você falou, mas Giovanni, em debate político, por exemplo, que os caras ficam irritando o adversário, que é uma das teses lá, dos estratagemas que o Schopenhauer ensina. Porque a gente tem que adequar a nossa comunicação para cada situação. Poxa, legal a gente ter uma comunicação mais cooperativa em dados momentos, como por exemplo esse podcast. Mas a verdade é que e o Schopenhauer fala isso, você está num debate, você está numa situação em que não adianta ter razão. É necessário ficar com a razão. Às vezes você está certo e a audiência pega a razão e dá razão para outra pessoa. E é por isso que o Schopenhauer escreveu esse livro polêmico, porque ele falou, gente, de verdade, não adianta você estar certo, ama filosofia, ama lógica, ama tudo isso, mas daí você está certo na realidade objetiva dos fatos, sei lá, vai lá e perde o debate. Ele falou, então precisamos de técnicas de debate, ele chamou de dialética heurística, e ele falou, então vamos fazer isso aqui, daí você vai analisar a eleição de São Paulo. Foi um circo essa última eleição, vamos ser bem sinceros, foi um louco. Giovanni, é triste, de certa forma, que o status quo da política seja esse? É triste. Gostaríamos de viver num cenário em que os debates são mais racionais? Gostaríamos, mas não vai acontecer. Desculpa, não vai acontecer, a caixa de Pandora foi aberta, eu não, cara, consigo conceber no Brasil e no mundo debate político ser racional, porque o que convence é a emoção. Se a gente sabe disso, então a gente tem que saber jogar o jogo com as mesmas armas. Senão você vai ser o cara que vai subir lá, você tem as melhores ideias ao seu lado e tá lá um salafrário, golpista, enganador, 171, enganando todo mundo e levando todo mundo na lábia, porque você não sabe jogar esse jogo da persuasão. Então, eu, pessoalmente, ensino as pessoas a serem persuasivas para que elas possam defender as boas ideias. Castilho, ele falou aqui agora. Giovanni, o que vai convencer é a emoção. Ele falou, tá gravado aqui. O que vai convencer é a emoção. Exatamente. E você sabe que já falou aqui, né, o que a gente tem que fazer para poder fluir, né, na comunicação, tudo na vida, nos negócios. Mas eu tenho uma dúvida, Giovanni, que... Já a gente vai entrar nos 3 Cs, você que está curioso, você vai aprender mais umas técnicas. Tem outras tantas coisas, né? Mas num diálogo, por exemplo, isso eu tenho vivido, acho que todos nós vivemos de forma recorrente, quando você está conversando com alguém e é difícil as pessoas ouvirem. Raramente alguém consegue ouvir. Pessoas que a gente conversa, você conta uma coisa sua, ela imediatamente já conta uma coisa dela. Não importa, é como se fosse uma competição daquilo que... Outro dia tinha uma pessoa, eu falei assim, em casa, mostrando uma flor, uma orquídea, ela, não, correu pegar no celular a foto de uma flor que ela tinha. É uma coisa que eu tenho percebido muito, de uma forma mais recorrente, no comportamento humano de uma forma geral, né? Então, eu acho que falar é importantíssimo, nós vivemos da fala, da comunicação, mas ouvir também. É isso. Como a gente deve se comportar, talvez, com pessoas eu tenho notado muitas pessoas assim, que têm esse comportamento. Deixa ela falar? É o ideal? Então vamos lá. São 2 situações. Primeiro, vamos falar com quem precisa ouvir mais. E segundo, e quando você está diante de uma pessoa que não te ouve, o que você faz, né? Lembra que eu falei que tem 30 técnicas de rapport? Uma delas é não supere a história do outro. Então isso aqui é uma gafe, isso aqui te afasta da pessoa. Rapport é trazer para perto. Rapport é trazer conexão. Criar conexão. Então se você está tendo atitudes, comportamentos que afastam a pessoa de você, opa, você está quebrando o rapport, você está perdendo vendas, networking, oportunidades. Então que tal nós exercitarmos o rapport? E dentro dessas técnicas de rapport está não superar a história do outro, que é o seguinte, quando a pessoa diz algo bom, uma notícia boa, não tente superar falando algo melhor seu. Comemore, parabenize, incentive a pessoa a falar mais sobre isso. Tem muita gente que vocês conhecem que é assim, caraca, tô muito animado, vou passar as férias num lugar bem legal para relaxar. Ah, que legal, você vai para onde? Ah, eu vou para Santos. Ah, eu vou para Dubai. Uhum. É exatamente isso. Opa, quebra o rapport. Não supera a história do outro. E pro negativo também. Você conhece aquela pessoa que o outro vem se abrindo, nossa, tô meio mal, não sei o que, tal. A pessoa fala, isso não é nada, meu amigo, isso nem se compara quando eu quebrei 2 pernas, 2 braços, não sei o que. A pessoa quer mostrar que tá melhor, que tá pior. Não faça isso. A pessoa contou algo ruim,
empatize com ela. Exercite a escutativa. Daí a gente entra na escutativa, que é outra técnica de rapport. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Uma vez eu perguntei para um bilionário qual que era a melhor técnica de oratória para vendas. Perguntei para ele. Aí ele falou, Giovanni, simples. A melhor técnica de oratória para vendas é ouvir. Ah, não, que curioso. Mas está extremamente certo. Como você vai identificar as necessidades do seu cliente para poder personalizar a sua proposta? Tem um nome para isso, spin selling. Se você não ouve, você está querendo empurrar um negócio goela abaixo, você nem entendeu se a pessoa precisa disso. Contemplar cada vez mais na conversa, né? Chamá-lo pelo nome, acho que sempre... Isso é uma outra técnica, você já falou várias técnicas. Estou vendo que você é um estudioso de rapport. Mas a escutativa é isso. Nós temos que fazer um esforço para ouvir mais. Não podemos monopolizar a conversa. Porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que só fala, não ouve, só fala dela, como ela é foda. Mas eu quis trazer esse tema aqui, porque oratória, a gente... Né? Acho que quem quiser aprender oratória já tem aqui a dica, pode começar com esse teu curso. Inclusive lá no meu Depois YouTube. vai- Não precisa nem me pagar, gente. vai- Vai no meu YouTube, tem vídeos lá ensinando tudo de rapport. Mas eu quis chamar a atenção dessa questão de ouvir, porque a vida inteira a gente fazendo reunião, conversando com pessoas, e não só no ambiente de trabalho, mas também familiar e outros, né? Que tem esse problema e tudo bem, mas fica chato em algum momento, né? Que uma pessoa não te ouve. Então você fala, não, eu vou contemplar, eu vou aplicar a técnica de rapport nesse sentido, mas para venda faz todo sentido. Mas quando isso vai para um outro ambiente da vida, para as relações familiares, mesmo de amizade, aí começa a ficar chato Quando a pessoa também. te aluga, É, vamos lá. É. Mesmo para vendas, isso é negativo. O vendedor ele tem que conduzir a conversa. Não é para ele só exercitar a escutativa, aí você é advogado, você fica lá conversando horas e horas e horas com o cliente, ouvindo a história de vida inteira dele, acabou com a sua agenda, no final ele não te contrata tendo contrato concorrente. Não, calma aí. Ouviu? Pô, interessante. E agora você pega nisso, me fala os detalhes. Você tem que também saber conduzir de uma forma a caber no tempo certo e sempre levar em direção à venda. Agora, nas relações sociais, é extremamente importante ouvir. Mas também não permita que as pessoas te aluguem. É importante você falar. Se passou ali do momento, falar, olha, eu quero continuar te ouvindo, é extremamente importante, eu vou ter um compromisso agora, será que a gente pode adiar essa nossa conversa? Fale algo nesse sentido, porque essa é até uma falha de networking. Então, vamos lá, se quer uma falha de networking, 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é networking. É você causar uma boa primeira impressão. É você estabelecer uma relação de confiança e respeito. 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é isso. E 15% é habilidade técnica, é o que a gente aprende na faculdade. Giovanni, isso aí parece muito inflado. Eu acho que não é bem assim, não. Ué, meu amigo, você com certeza conhece uma pessoa que estudou menos que você, se dedica menos que você, tem um produto ou serviço pior que o seu e ganha mais dinheiro. Se habilidade técnica, hard skill, conhecimento puro, simples da faculdade fosse o diferencial para ganhar dinheiro, todo pós-doutor estava rico. E não é o que a gente vê. Com IA agora, então piorou. Então, assim, Tá tudo devemos bem. dominar o networking. Tem várias técnicas de networking, a gente pode abordar esse tema se vocês quiserem. Mas uma das falhas de networking é deixar a pessoa te alugar. Olha que interessante, você vai num evento. Você está no evento, inclusive eu vou falar para vocês a melhor técnica de networking em evento. Você está num evento que, poxa, tem muitos potenciais clientes, se você souber circular bem, papapá, você pode conseguir leads, pode conseguir contatos, não só potenciais clientes, mas potenciais parceiros. Então é importante você aparecer, estar em movimento. E aí, você bateu ali, começou a conversar com uma pessoa, essa pessoa te alugou. Passou o evento inteiro só falando com você. E você até ficou desconfortável, quero sair dessa conversa. E você não conseguia sair dessa conversa, porque a pessoa ficou te alugando. Acabou o evento, você não falou com mais ninguém, essa pessoa virou sua best friend e não vai te comprar. Ainda por cima. Então a gente precisa aprender a circular, interromper conversas. Pô, estabelecemos o que a gente queria, pô, que bacana. Exerça a técnica da saída de mestre. Sabe qual que é a saída de mestre? Não. É muitas vezes você falar, Toalete. você me dá licença para eu, Não sei que se eu é vou toalete. pra eu ir ao toalete? Pode ser, mas Pode ser. Pode ser. Outra coisa, você me dá licença que eu vi uma pessoa que eu conheço há muito tempo para eu ir ali cumprimentar ela? Daí você se despede amigavelmente e vai lá cumprimentar ela. Então usar algumas técnicas sutis para não é, ó, não tô mais aguentando essa conversa, vamos parar por aqui. Não é isso. Mas sutilmente
encerrar aquela interação e partir para a próxima. Agora eu falei que eu ia dizer a melhor técnica para você fazer networking em eventos. Quer saber? Quero. Quer saber? Opa. Ó, melhor técnica é você palestrar. Simples assim. Por quê, Giovanni? Porque quando você vai num evento, você está participando do evento, você consegue conversar com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 30 pessoas, sei lá, seu grau de intensidade. E essas pessoas vão olhar para você de igual para igual. Agora, se você palestra no evento, todo mundo do evento vai te conhecer em uma posição de autoridade. E quando você é visto como autoridade, uma mágica acontece. Isso é um gatilho mental da autoridade. Quando nós não somos vistos como autoridade, a gente tem que implorar. Por favor, me chama para palestrar. Eu até pago para palestrar. Por favor, me convida para o VersaCast. Por favor. A gente implora pelas oportunidades. Quando nós somos vistos como autoridade, as oportunidades caem do céu. Chove, você tem que escolher, porque sua agenda é muito lotada. As pessoas imploram para fazer negócio com você. Então esteja no palco. Tem um princípio que eu ensino os meus alunos, está no meu Instagram, isso na bio, que é o princípio número 1 que eu ensino. Você quer melhorar a sua oratória, melhorar a sua vida? Nunca negue palco. Nunca negue palco. Inclusive, não sei se vai dar para mostrar, mas eu mandei colocar isso aqui no meu casaco. Olha isso aqui. No meu paletó, ver se a câmera pega. Nunca negue palco. Nunca negue palco. Mandei escrever. Mandou uma frase escrever. No meu terno, pra eu não esquecer também. Eu também não posso negar palco. Que é o seguinte. O que é não negar palco? Primeiro você aceita, depois você se prepara. Eu vejo muita gente... Gente, todo dia. Chega pra mim, gente falando assim. Nossa, Giovanni, você não sabe. Recebi esse convite aqui, pra esse podcast, pra essa entrevista, pra essa palestra, pra essa live. E eu neguei. E aí eu vim te procurar aqui pra treinar, pra estar pronto pra próxima. Eu, não! Nunca negue palco. Aceita. E depois você se prepara. Porque se você for esperar, você tá pronto, esse momento nunca vai chegar. Você nunca vai estar 100% pronto. Esquece isso. Primeiro falou, você a gente aceita. dá aula há tantos anos, mas sempre tem, aquela que fala, o artista tem aquele frio na barriga antes de entrar no palco. Acho que isso é natural, né? A gente sempre vai ter. Sabe que a minha primeira aula acho que era no mestrado, eu tinha que apresentar um seminário. E eu estava muito preparado, muito. Tinha estudado, nunca me esqueço do tema. Era uma disciplina de processo e era sobre ação rescisória de sentença baseada em decisão de uma lei que tinha sido revogada. E eu estudei aquilo, eu fiz uma apresentação com sumário, com slide e tal. Quando chegou, na hora de apresentar, só tinha juiz na minha turma. E eu tinha acabado de sair da graduação. Travei, eu só olhava para eles assim, eu queria falar, mas teve uma... Ele se sentiu julgado. Só tinha juízo. Não, sabe o que Eu eu me acho também? senti julgado, não sei nem se é isso, Castilho. porque tanto faz para quem a gente fala, mas naquele momento, naquele dia, e ali eu pensei que, eu falei, imagina, se eu não conseguir falar para um grupo de 8, 10 pessoas, nunca na minha vida eu vou falar para uma sala de aula, para uma plateia, para uma... Então, Eu tenho uma frase minha, assim, na verdade não é minha, eu uso, né? O ótimo é inimigo do bom. Às vezes você se prepara tanto, que na hora da apresentação, você quer trazer tudo aquilo que você se preparou e você se confunde, porque você quer falar todos os tópicos. E não necessariamente são todos os tópicos que deverão ser falados ou que se encaixam naquele contexto. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse excesso de preparação. Tem que ter um bom espaço para o improviso, para você se adequar naquele momento. Então aí vem a questão que você falou do dom, a questão do treinamento e a questão da técnica de tudo isso. Que aí sim você tem que fazer a leitura do ambiente, questão da política, né? Olha o que o Giovanni falou aqui. Questão do teatro. Ali vai ser teatro. Se você tem um teatro com técnica ainda, melhor ainda, porque fica mais consistente. Mas não adianta você só colocar técnica. Vai ter que trazer alguma coisa da emoção, etc. A gente brinca, né? Tava brincando aqui no meio, o pessoal vê, no outro episódio, caiu aqui metade do palco em cima de mim. Vocês vão ver, porque a gente vai postar isso aqui. Porque primeiro que é real, é verdadeiro, é espontâneo, segundo é diferente.
Faz parte também dessa questão. Você está num debate aqui, que é ao vivo, por exemplo, caiu, paciência, né? Você vai ter que Só se não virar pode jogar cadeira. ali, né? Não pode... Então, aí tem os excessos também, né? A dificuldade é você ter muito equilíbrio, né? Frieza. Aí vem essa preparação. Você viu o que ele falou do palco, né? Quantas oportunidades às vezes as pessoas têm e negam. Primeiro, Por medo. por medo. Muita gente tem preparo. Questão das pessoas conhece, negativas. Mas não sabe encarar aquilo. E as negativas, Giovanni? Pessoa negativa. Você fala uma coisa, você citou, vou para Santos. Santos é ruim. A pessoa, sempre o copo meio vazio. Eu vou lá para outro lugar, lá para Tabatinga. Também é ruim. Olha, eu fiz esse procedimento de RH aqui e tal, agora... Não, mas não vai adiantar, vai dar tudo errado, etc. Eu fiz Botox é ruim. Tudo é ruim, tudo é ruim. Como é que faz nesse caso aí? Como é que você contorna? Como é que você faz uma pessoa negativa virar positiva? Pronto. E a gente tem mais 5 minutos. Tá bom. Vamos lá. Até uma pergunta que eu recebo com certa recorrência. Peraí, Giovanni, você ensina 30 técnicas de rapport para ser extremamente carismático sem esforço, fazer a pessoa gostar de você em menos de 90 segundos. Mas e quando a gente aplica tudo isso e ainda assim essa pessoa é um saco, porque ela não teve esse conhecimento, então ela é chata e tudo mais. Olha, foca naquilo que você tem controle. Você pode controlar as suas ações. Então, se a pessoa está cometendo gafes de rapport, como por exemplo, ficar superando a sua história, tacando um balde de água fria nas coisas que você fala, isso é um problema dela, não seu. Não se deixa afetar. Isso vai fechar muitas portas para ela e não acredite nessas coisas. Eu sou uma pessoa que acredita muito no poder do pensamento positivo. Ai, Giovanni, mas isso não é psicologia de boteco, isso aí não é coach guru de Instagram. Gente, pelo amor de Deus. Dale Carnegie. Foi o maior nome, tá? O livro dele tá aqui, eu notei, deixa eu pegar aqui, vou indicar para vocês. Isso aqui é a maior bíblia de rapport que existe. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Inclusive, deixa eu recomendar um outro livro. Norman Vincent Peale também escreveu um desse. Deixa eu escrever um... Poder Deixa eu do recomendar. pensamento positivo. Recomendar um Norman livro aqui. Vincent Peale. Um livro que é de um professor de Stanford, lançamento agora, lançando agora, de um professor de Stanford chamado Matt Abrahams, que ele ensina como falar bem de improviso. Que é aquilo que você falou, em situações de comunicação espontânea, que a gente não tem tempo de se preparar, uma conversa, um feedback numa reunião, um pedido de desculpas, situações, um brinde improvisado. Ele ensina a falar bem nessas situações. É um livro incrível que eu tive a honra de prefaciar. Então os caras falaram, Giovanni, eu tive a vantagem de ler o livro antes. Então. Mas aí, se você quiser aprender, vai lá. Esse livro chama Pense Rápido, Fale Melhor. Como se comunicar bem em situações de pressão, subtítulo. Aí o Dale Carnegie, ele falava há mais de 100 anos. Dale Carnegie, visionário. O maior nome da oratória moderna. Nasceu em 1888. O primeiro curso de oratória que ele deu foi em 1912. Em 1936, lançou a sua obra-prima. Foi cancelado quando ele lançou, por incrível que pareça. Hoje é o livro de desenvolvimento pessoal mais vendido do mundo. Mas quando ele lançou, ele foi julgado. Porque as pessoas falaram, nossa, ele ensina a ser falso para subir na escada corporativa. Então, assim, pra você ver, se o Dale Carnegie foi cancelado, se o Dale Carnegie foi criticado. Jesus, né? Jesus tinha hater, o Papa tem hater, quem somos nós, alecrins dourados, para não ser julgado? Mas o Dale Carnegie ele falava há mais de 100 anos. Se você tiver uma personalidade agradável, uma atitude mental positiva e dominar a fina arte de lidar com pessoas, você vai ter muito sucesso pessoal e profissional. Ou seja, você vai ser muito feliz e ganhar muito dinheiro. Olha que profundidade. O grande segredo do Dale Carnegie, e é por isso que ele foi o maior professor de oratória do mundo, o grande segredo do Dale Carnegie é que ele não ensinava só oratória. Todo mundo que veio antes dele só ensinava oratória. A pessoa entrava ali na sala de aula e ele, vamos lá, gente, agora você vai fazer o gesto assim, agora você vai fazer a voz assado. Aí o Dale Carnegie olhava na tua cara e falava, tá, mas o que tu quer da vida, meu irmão? Ele ensinava a pessoa a ser mais ambiciosa, ele colocava a pessoa em movimento, ele ensinava a pessoa a ver a vida de um modo mais positivo, além de ensinar oratória. Então ele ensinava desenvolvimento pessoal com oratória, por isso que ele deu certo e é isso que eu modelo. É por isso que eu faço essas coisas também, não é para ser coach, é porque vai te ajudar. Você quer falar melhor? Como é que você vai falar melhor com técnicas de oratória se tu tem baixa autoestima? Já começa daí. Se tem baixa autoestima, não tem autoconfiança, se tem autoimagem limitada, teu ambiente te coloca para baixo, tu tá rodeado de um monte de falso amigo que você diz uma boa notícia, a pessoa ri da tua cara. Você fala, vou fazer um negócio, vou fazer uma live, vou fazer uma palestra, vou lançar um curso, vou fazer qualquer coisa. A pessoa fala, pô, deixa disso, tá achando que você é quem? Vai virar blogueirinha? Seu ambiente te coloca pra baixo.
Então você vê tudo isso, como que a oratória não faz milagre sozinha, não. Por isso que a gente tem que falar de desenvolvimento pessoal também. Castilho, infelizmente chegamos... Que pena, né? Porque ao a gente nosso gostaria de Mas olha, saber mais, aprender mais com você. queria contar uma coisinha aqui. Ele é o nosso entrevistado aqui, mas me veio aqui, eu me sinto na... compartilhar isso que... Eu vou até florear um pouquinho para não... Vamos lá. Estava num evento uma vez em Oslo, Noruega, eram 2 dias do evento, International Technology Law Association. Faço parte já há muitos anos de lá, participei da diretoria, enfim. E era a última palestra, um painel de 4 pessoas. Painel 4, última palestra, todo mundo querendo sair, comemoração, happy hour, etc. A Roberta lembra disso. E os 3 palestrantes apresentaram lá, todos mais ou menos como você colocou aqui. Bom dia, estamos aqui falando, o dia está bonito, está muito frio lá fora, mas hoje está um pouco maior, fomos daqui a pouco para o happy hour, está um pouco melhor, né? Happy hour e tal. E eu ficava olhando para o último palestrante e falei, se terminar assim, vai todo mundo embora. Mas chegou lá no último palestrante, algumas pessoas saíram e tal, de repente esse palestrante levanta da mesa. Mas aquela mesa formal, tradicional. Inclusive a questão de comportamento, para a gente debater um outro dia, como se comportar com diversas culturas diferentes, né? E vai ter ainda o episódio de oratória jurídica. Já pode dar spoiler? Ah, legal, hein? Fala aí o spoiler que a gente tinha. Não, diga você. Ó, com o Nelson Williams. Tá feito convite. Vamos ver se o Vai lá. Nelson aceita. Tá feito convite. Ó, Nelson Williams, para estarmos aqui em conjunto falando de oratória jurídica. Juntando o professor de oratória com o Nelson Williams. O maior podcast de comunicação para advogados, o maior episódio já feito. Fica aí o convite. O Nelson está convidado aqui publicamente, né? E já veio aqui uma vez e Vai ser legal, vai né? ser legal. Vai ser 10. Bom, aí o sujeito levanta, desce do palco. Devia ter umas 900 pessoas. Começa a andar no meio das pessoas. O público já parou, começa a olhar, todo mundo olhando assim. Porque já fez diferente. E ele começa a falar na língua dele. Todo mundo ficou... Aí acordou todo mundo mesmo. Depois ele pegou e fez a tradução. E para melhorar ainda ele falou, vocês sabem por que eu estou fazendo isso? Aí todo mundo que estava querendo... O que o cara está falando? Ele explicou. Eu sou o último painelista. Eu tenho essa obrigação, esse dever de trazer alguma coisa diferente. Encerrar procurando colaborar com alguma coisa. O que eu queria dizer são 3 pontos só. Isso lá no meio do palco. Eu acho que o tema era tecnologia, tendências de regulação do direito. Então, como assim? Mencionou, se não me engano, inteligência artificial, questão dos ataques, fake news e mais algum outro ponto, etc. E todo mundo prestou atenção. E ele falou até menos tempo do que ele tinha. Voltou, todo mundo aplaudiu, acabou o evento. Muita gente veio falar com ele, ainda no bar, depois no bar, com as pessoas mais descontraídas, todo mundo falando com ele. Poxa, que legal, etc. E ele não fez nada, a não ser espontâneo. E teve também a coragem de descer, né? Ter uma presença, uma eloquência ali diferente e se aproximou do público. Eu achei aquilo muito interessante, guardei para mim e aí eu concluo não, mas que lição que nós tivemos aqui hoje, né? O Giovanni aqui, quanta coisa eu aprendi aqui com você. Obrigado. Só uma curiosidade, só de comunicação espontânea, mas essa espontaneidade é completamente treinada desse cara. Só você falando aí, identifiquei diversas técnicas de oratória que de fato são utilizadas pelos melhores palestrantes. Então vamos lá. Movimentação, desceu do palco, quebra de padrão no início, que a gente chama de abertura límbica. Ele estruturou a fala, fez antecipação, mostrou que ele se importa com o público, contextualizou a fala dele. Então, assim, são tantas técnicas que eu vejo aqui. E as pessoas às vezes acham, nossa, esse cara tem o dom. Esse cara... Gente, isso é treinado. Completamente treinado. E dá pra você ficar assim também. E, inclusive, só pra o pessoal não ficar triste, que tá acabando o episódio e a gente não falou os 3 Cs da comunicação, posso dar uma colher de chá pra eles? Deve. Só uma colher de chá pra você que chegou nesse episódio até o fim. Se você chegou nesse episódio até o fim, você gosta de oratória. Você gosta de comunicação. Vamos te dar um presente. Se você quiser um curso gratuito de oratória, de graça, não vou te cobrar, meu amigo. Tô te dando presente. Vai lá, vai e brilha. Vai lá no meu Instagram, @elprofessor da oratória, ELP, é o primeiro que aparece. Vai lá no direct, nas mensagens, me manda fase 1, só isso. Fase 1 vai chegar para você um curso gratuito de oratória. E aí você vai lá, se debruça, aplica, tem resultados. Depois você manda para os nossos directs o resultado.
Que legal. Só para... O Renato estava falando deu esse exemplo agora, né? Que tem técnica, mas ele também faz isso. Eu tive uma aula com você, lá na IPD, que você tava os slides todos preparados, você não usou nada. Nada. Ele não, falei, tinha 30 slides, ele passou os 2 primeiros, depois não foi. E ele desceu e foi falar no meio de todo mundo. Então, acho que talvez você já tenha tido como lição, né? Porque a gente aprende vendo. Ouvindo, a gente aprende vendo e vivendo. Então, acho que é isso, né? Eu também tive muitos professores que eu me inspirei, que eu aprendi. A gente não nasce pronto, né? Por isso, esse seu curso, esse seu presente aqui, para quem está vendo o nosso podcast, é um presente que realmente pode mudar a vida de muita gente. É um começo, né? Eu estava falando que eu tive lá na PUC, ali eu poderia ter desistido. Eu falei, acho que eu não dou conta de falar com... E hoje a gente fala para qualquer tipo de plateia, né? Para estádio de futebol. A gente fala, a gente aprende a falar. Então tudo se aprende. Até amor se aprende. Então, isso. E ó, faltou um detalhezinho. Na verdade, talvez seja o maior deles. Né? Eu sempre agradeço a Deus. E quando a coisa complica, é Ele que me ajuda. Então, nessas circunstâncias de palco, que são imprevisíveis, e muitas vezes você é colocado em xeque, eu sempre oro e falo, Deus, me dê a palavra certa, seja feita a tua vontade. É o que eu acredito. Vou aproveitar para agradecer. Giovanni, muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe muito. Gratidão. Castilho, sempre juntos. E hoje Obrigado, você faz o fechamento. Bom, o fechamento é com gratidão sempre, né? Eu espero que você possa voltar com o Nelson e sem o Nelson também outras vezes, né? Vai ser uma alegria. Então, a você que nos acompanhou, um abraço e até a próxima.